noite a todos com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, abram as suas Bíblias no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 18. Aleluia, Deus. Meu Deus. Glória a Deus, aleluia. Capítulo 18, nós vamos ler o versículo 5 e o versículo de número 6. Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo de número 5 e versículo de número 6. Está escrito assim: quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas, resistindo e blasfemando eles, sacudiu as vestes e disse: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo e desde agora parto para os gentios. Amém? Aleluia. Pode sentar. Louvado seja Deus. Nós vamos meditar um pouco na palavra de Deus através da vida desse homem, desse profeta chamado Paulo, ou Saulo em Tarsis. Mas antes, irmãos, eu quero fazer um comentário, algo que me deixou bastante pensativo e me chamou muita atenção. Há uns 4, 5 meses atrás, se não me falha a memória, um pouco menos do que isso, eu não sei se foi no grupo da igreja ou em algum outro grupo, eu recebi uma mensagem, um vídeo, e nesse vídeo uma irmã, ela profetizava e ela falava nessas profecias dela a respeito de algumas coisas que aconteceria aqui na nação brasileira, no nosso país. E durante a profecia dessa irmã, ela falava que via mísseis direcionados para o Brasil. Eu não sei se mais algum dos irmãos ouviu isso aí, algum dos irmãos mais assistiu esse vídeo. Eu não sei se foi no grupo da igreja ou no outro grupo. Ela disse que havia mísseis apontados para o Brasil. E na época que eu assisti, eu fiquei dizendo: mas meu Deus, quem seria capaz de fazer isso? O Brasil, ele é um país pacato, um país tranquilo. E ontem, antes de ontem, melhor dizendo, quando eu estava assistindo o jornal na Record, e o jornal estava falando da Venezuela, do Nicolás Maduro, ele fez uma declaração onde ele estava direcionando os satélites e alguns mísseis de lá estariam apontados para o Brasil, porque o Brasil está ajudando a levar mantimento até a Venezuela. E quando eu ouvi ele falando isso, na hora, me veio a lembrança daquela profecia que eu ouvi, onde a irmã falava que mísseis seria apontado. Ela não falou se seria disparado, mas ela falou que seria apontado para a nossa nação, para a nação brasileira. E diante de tudo que está acontecendo, irmãos, embora a palavra que nós vamos pregar é uma palavra mais voltada para evangelismo e também fala de salvação, porque a Bíblia ela é maravilhosa. E diante de tudo isso, eu estou falando isso porque isso nos preocupa, porque nos mostra que a vinda de Cristo ela está próxima. Quando eu digo nos preocupa, é porque nos faz pensar, porque na verdade, para quem serve a Deus, quem de fato é cristão, não deve se entristecer com as coisas desta terra, mas o Senhor Jesus, ele nos ensina ao contrário. Ele nos ensina que quando nós ouvíssemos falar de tudo isso que nós estamos ouvindo, ele disse que a nossa reação deveria ser uma reação de alegria, porque ele disse: está próximo a vinda do Filho do Homem. Ontem nós estudávamos aqui a respeito do arrebatamento da igreja, onde nós comentamos, e dentro, quando nós falamos em arrebatamento da igreja,
Ainda existem algumas pessoas que elas costumam ler a Bíblia e interpretar de uma forma errônea, porque a gente ouve muitas pessoas dizendo que a vida de Jesus só se dará depois que o Evangelho for pregado a todas as nações. Isso é uma interpretação totalmente errada, irmãos. A Bíblia lá em Mateus 24, quando ela diz assim: e este Evangelho do Reino será pregado a todas as nações, então virá o fim. O fim não é o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja acontece muito antes. E o Evangelho que será pregado ali não é o Evangelho da graça, mas é o Evangelho do Reino. E quem vai pregar esse Evangelho do Reino, provavelmente, são os israelitas, e isso acontecerá no período da grande tribulação. O Evangelho do Reino, depois que ele for pregoado a todas as nações, então virá o fim. Mas o retorno de Jesus não tem nada a ver com o Evangelho do Reino ser pregoado a todas as nações. O retorno de Jesus para arrebatar, falando de arrebatamento, o arrebatamento da igreja ele pode acontecer a qualquer momento da nossa vida. A qualquer momento Jesus ele pode voltar e arrebatar o seu povo, e arrebatar a sua igreja. Então Jesus, o retorno de Jesus não está preso nessa introdução que às vezes a gente vê pessoas pregando e dizendo que para Jesus arrebatar a igreja, o Evangelho tem que ser pregado a todas as nações. Negativo, Jesus pode voltar a qualquer momento. E Paulo, do qual nós vamos estar comentando daqui a pouco, ele no seu período, ele já vivia acreditando que Jesus poderia retornar a qualquer momento. Naquela época em que ele anunciava, nós estamos falando de mais de 2000 anos atrás. Então é óbvio, é claro, que Jesus deixou para nós alguns sinais que haveriam de acontecer antes que o arrebatamento da igreja pudesse vir. Quando fala de arrebatamento da igreja é uma coisa, quando fala de fim do mundo, ou fim dos tempos, é outra coisa. Quando o fim das nações acontecer, a igreja ela já foi arrebatada há algum tempo. Quando Jesus vier reinar sobre a terra, quando ele estiver reinando sobre a terra, a Bíblia diz que ele vai pegar do seu povo, da sua igreja, e ele vai levantar reis e sacerdotes. Ou seja, irmão, você de repente será um escolhido para reinar em algum lugar desta terra, no período em que Jesus for reinar aqui por 1000 anos. Então nós precisamos nos preocupar de fato. Eu estava ali lendo a palavra de Deus, eu nem imaginei que eu ia estar falando hoje sobre essa palavra que eu acabei de ler aqui. Mas quando eu li esses 2 versículos de Paulo, que ele está dizendo aqui, eu confesso aos irmãos que eu me arrepiei todo. Eu falei, meu Deus, mas que palavra é esta? Paulo ele foi chamado por Deus, e Paulo ele é um profeta, eu digo, diferenciado. Embora Paulo ele é da descendência da tribo de Benjamim, ele era um judeu, mas ele foi nascido em Roma. E Paulo, por ter sido nascido em Roma, ele se dedicou ao estudo da palavra de Deus, ao estudo da velha lei, ao estudo do Velho Testamento. Paulo, antes de conhecer quem era Jesus Cristo, ele perseguia a igreja do Senhor. E ele perseguia a igreja de tal forma que ele levava pessoas prisioneiras, e ele até participava de assassinatos. A morte de Estevão, a Bíblia diz que Paulo foi um dos seus participantes. Não é que ele estava lá para executar, mas ele era o mandante, ele era aquele que dizia pode fazer. E tudo isso que ele fazia acreditando estar trabalhando para Deus, porque ele conhecia a palavra de Deus, que era a palavra do Velho Testamento, a velha lei, o que Moisés ensinava. Paulo ele trabalhava para os sacerdotes. E quem eram os sacerdotes?
Os sacerdotes eram os representantes de Deus na terra. Eram eles que faziam o sacrifício da expiação. Eram eles que conduziam espiritualmente a nação de Israel. E eram eles que davam carta branca para Paulo, para que Paulo pudesse ir aonde tivesse pessoas pregando a palavra do reino, aonde tivesse pessoas pregando a palavra da verdade. Paulo ia atrás com as piores intenções que você possa imaginar. A intenção de Paulo era, aonde tiver discípulo, ele levar preso. E algumas vezes, como eu falei, poderia ser que esses discípulos pudessem até ser assassinados, vieram a padecer. Mas Deus, Ele tem um chamado especial para Paulo. O que é interessante de tudo isso é que a Bíblia ela nos diz que Paulo, ele foi escolhido por Deus desde o ventre da mãe dele. Ainda quando ele foi gerado lá no ventre da mãe dele, ele já era um escolhido de Deus. Provavelmente você que está aqui hoje, que talvez tem pouco tempo de cristão, provavelmente Deus também te escolheu dentro do ventre da tua mãe e você não fazia nem ideia de que isso poderia ser possível. E Paulo ele se converte ao Senhor, como nós conhecemos a história, e nós falamos a respeito da vida de Paulo aqui há 2 domingos atrás, quando pregamos lá em Atos no capítulo 16, quando ele foi anunciar a palavra de Deus, e ali ele expulsou o demônio de uma menina, e por causa disso ele foi preso, e através dessa sua prisão, ele ganhou a vida de um carcereiro junto com toda a sua família para o reino do céu. E agora nós chegamos aqui no versículo 5 e 6, no capítulo de número 18, aonde Paulo ele tem uma pregação, aonde Paulo ele tem uma preocupação de pregar para os judeus. Quem são os judeus? Judeus são israelitas, pessoas que tinham o mesmo entendimento que Paulo tinha antes dele se converter. Porque Paulo ele era um judeu, mas ele era um judeu que anunciava o Velho Testamento, era um judeu que defendia os sacerdotes mesmo estando na sua corrupção, Paulo os defendia e defendia com força. E depois que Paulo ele se converte ao Senhor, Paulo ele tem um chamado de uma forma diferente dos demais apóstolos. Todos os outros apóstolos, Jesus escolheu a dedo, estando ainda em carne e osso sobre a face da terra. Mas para Paulo, Jesus não estava mais em carne e osso. Quando Jesus chama a Paulo, Jesus já está em uma forma espiritual. Tanto é que quando ele fala com Paulo, as pessoas ouvem a voz, mas não veem nada. Mas Paulo ele conseguia já contemplar, e ali ele é transformado. A palavra de Deus vinda para ele causou uma transformação instantânea, que nem sempre acontece. E naquela transformação instantânea, já deixou sobre o corpo dele sequela. E uma das primeiras sequelas que Paulo trouxe sobre o seu corpo foi ele abrir o olho e enxergar na sua frente apenas uma densas trevas, as escuridão, porque ele ficou cego imediatamente, até que depois Deus mandou Ananias orar por ele e ele recuperar a visão. E aqui no capítulo de número 18, Paulo ele está preocupado em levar o conhecimento aos judeus que Jesus era o Cristo, ou seja, Jesus era o Messias. Paulo ele tem uma preocupação no seu coração de fazer com que os judeus, os seus irmãos, entendessem que Jesus era o Cristo. Observa que quando ele diz, no versículo 6, mas resistindo e blasfemando eles, quando Paulo falava de Jesus, que Jesus era o Cristo, os judeus, a reação dos judeus foi uma resistência. O que é resistência? Não acreditamos. Você é doido. Como é que você vem dizer que aquele homem era o Messias? Ele nunca foi o Messias. Ele pode ter sido um profeta qualquer. E quando os judeus criaram uma resistência contra a palavra que Paulo estava anunciando, Paulo ele executa
discípulos executar. Jesus disse aos seus discípulos: a cidade que vocês chegarem e ela não vos receberem, quando vocês saírem lá, fazer o que, irmão? Sacudir o pó dos vossos sapatos, porque eu não requererei dela, eu não cobrarei de vocês o sangue daquele lugar. E Paulo aqui, quando ele sente essa resistência, a Bíblia nos diz assim, mas resistindo e blasfemando eles quem? Os judeus, sacudiu as vestes e disse: o vosso sangue seja sobre vossa cabeça, eu estou limpo, e desde agora parto para os gentios. Paulo disse: vocês como judeus não querem receber a palavra que eu tenho para vos pregar, então eu parto para os gentios. Nós vamos falar um pouco da vida de Paulo, ele pregando na cidade da Grécia, irmãos, pregando para os gregos. A Bíblia fala, e também a história fala, a respeito dos gregos. Quem era a Grécia? Quem eram aqueles homens moradores da Grécia? A gente ouve tanto falar. Até hoje, amados, a maioria das coisas que nós estudamos, tanto na faculdade, na escola pública, qualquer escola que você for estudar, sempre vai ter algo de algum grego lá. Os gregos, eles tinham grandes filósofos, que através das suas filosofias, eles descobriram coisas poderosíssimas, e também entraram para um rumo diferente em relação à religião. Sempre teve filósofo na Grécia que levantava querendo entender quem era Deus, e algum deles achava que Deus poderia ser a própria água, porque afinal de contas a água era quem gerava vida. Um deles achou que Deus poderia ser os 4 elementos da terra, porque os 4 elementos da terra juntos, que é o fogo, ar, água e terra, eles entendiam que os 4 elementos juntos era que formava Deus. E eles tinham uma preocupação de fato de saber quem era Deus. E eles tinham essa preocupação. Quando você vai estudar a respeito de Platão, filósofo grego, Pitágoras, filósofo grego, e muitos outros, se eu for citar aqui, tem uma gama de filósofos. Olha, quem nunca ouviu falar sobre Pitágoras, grego e um grande filósofo. Eles traziam pensamentos a respeito de Deus, e quando algum trazia um pensamento a respeito de Deus que conseguia convencer a todos, aí todos passavam a acreditar: não, o filósofo tal, ele tem razão, nós precisamos seguir esse caminho. E daqui a pouco aparecia outro filósofo com outra filosofia para derrubar a primeira, e eles assim iam seguindo, até chegar um momento, irmãos, olha o que acontece, é bíblico, e daqui a pouco eu mostro para vocês. Lá na Grécia, para eles não errar, o que é que eles fazem? Eles têm um tipo de praça, aonde eles constroem vários pilares e colocam ali deuses. E ele coloca Deus para cada uma coisa, para cada uma crença. E chega um lugar que eles colocam lá o espaço e não coloca ninguém naquele espaço. E naquele espaço que ele não coloca ninguém, eles colocam uma frase: ao Deus desconhecido. Porque os outros altares, eles tinham um Deus que eles chamavam o Deus Sol, a deusa Diana. Eles tinham vários deuses que ocupavam aquele altar. Aí de repente ele pega um altar, deixa vazio, e naquele altar ele coloca ao Deus desconhecido. E Paulo, ele parte para a Grécia para pregar a palavra de Deus. Quando Paulo ele chega na Grécia, ele vai pregar diretamente nas sinagogas. Pastor, tinha sinagoga lá? Tinha. E Paulo ele parte para a sinagoga e chega lá, a Bíblia diz que ele disputava com os judeus que ali estavam. E quando ele pregava Cristo na sinagoga, muitos acreditavam, muitos entendiam, muitos se convertiam. E como muitos estavam se convertendo, alguns judeus começavam a ficar com inveja
na vida de Paulo e nas pregações que ele trazia para aquele povo. Paulo, no capítulo 17, a partir do versículo 1, a Bíblia diz: e passando por Antípolis e Apofone, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras. Sabe o que é isso? Imagina Paulo entrando em uma sinagoga onde só pregava o Velho Testamento, a lei de Moisés. E agora Paulo entra, e Paulo tinha um bom domínio do Velho Testamento. Paulo tinha um bom domínio das Escrituras, porque afinal de contas Paulo estudou com Galileu, e Galileu era um dos professores top daquela época. Quando alguém falava que era aluno de Galileu, só o fato de ser aluno era muito respeitado, e Paulo foi aluno dele. E Paulo entra na sinagoga com ousadia, com autoridade, e ali ele começa a disputar. O que é disputar? Não é apenas chegar e pregar. Disputar é haver uma troca de informações, uma troca de conversa. Disputar é alguém falar de lá e o outro replicar de cá. Era eles falando da lei de Moisés e Paulo falando de Jesus Cristo. Era eles falando da velha lei e Paulo falando de uma nova aliança, de um novo testamento, de novidade de vida. E Paulo, através, a Bíblia diz isso, e Paulo, através do Velho Testamento, mostrava para eles que o Velho Testamento apontava para o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas muitos se convertiam e muitos também não se convertiam. Depois que Paulo é ali rejeitado em Tessalônica, e mesmo assim ele ganha vidas. Em Tessalônica nós estamos falando da Grécia. Aí a Bíblia diz que Paulo ele sai de Tessalônica, ele sai dessa cidade e vai para uma cidade chamada de Bereia. Talvez vocês já tenham ouvido falar que nós deveríamos ser como os crentes de Bereia, como os bereianos. Por que alguns pregadores usam essa fala e usam com total razão? Porque quando Paulo foi pregar na Bereia, quando ele pregava, ele chegou na sinagoga e ele pregava a palavra de Deus aos judeus. Os judeus da Bereia, sabe o que era que fazia? Pegavam o que Paulo falava e comparava com as Escrituras para ver se o que Paulo estava falando está certo. E é isso que nós temos que fazer. Toda palavra que nós ouvimos, nós precisamos comparar para ver se de fato aquela palavra é ou não a palavra de Deus. E os crentes de Bereia, eles deixaram para nós esse exemplo. Os crentes de Bereia, eles deixaram para nós, irmãos, que nós precisamos não só ouvir, mas procurar uma confirmação, porque tudo que nós falamos tem que ser gerado daqui, de dentro da palavra de Deus. Se tem algo que está sendo falado, que não está sendo gerado da palavra de Deus, que não condiz com a palavra de Deus, a Bíblia diz que nós devemos considerar como anátema, não devemos respeitar. Jesus, ele nos ensinando, ele disse: se um anjo descer do céu, aqui, a presença de todos, e pregar um evangelho que não é esse, considera como anátema. Ou seja, pega aquilo e joga no lixo. Não deve ter valor para você. Quando Jesus ele faz essa comparação, e ele está dizendo: se um anjo descer do céu, é lógico que ele já sabia que muitos viriam trazendo um evangelho contraditório, trazendo um evangelho que não é o que ele deixou, trazendo uma mensagem que não tem nada a ver com a mensagem da cruz. A mensagem da cruz é diferente, amados. A mensagem da cruz, ela nos demonstra sofrimento e amor. O principal, amor. A mensagem da cruz nos mostra que o filho de um rei, o Todo-Poderoso, ele tira suas vestes de rei e se apresenta para nós em forma de homem, em uma forma de humildade.
para poder nos conquistar e salvar as nossas almas da perdição eterna. E mesmo ele fazendo isso, muitos são os que rejeitam. E os discípulos aqui, os judeus, quando rejeitam, Paulo ele fica de uma certa forma triste, e ele diz: tá bom, eu vou sacudir as minhas vestes, e a partir de agora eu estou partindo para pregar para os gentios. Quem era o gentio? Gentio é um povo não judeu, de qualquer uma outra nação que não viesse da nação de Israel. Às vezes a gente fica pensando que Israel é um povo salvo. Às vezes algumas igrejas, ela pode até estar querendo trazer para dentro dos seus seios costumes que são judaicos, costumes que são do judaísmo. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês: até os judeus, se não se converter a Cristo, ficarão fora do reino do céu. Não é nós que temos que nos converter ao judaísmo, é todo mundo tem que se converter ao Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque é o Evangelho que salva, é o Evangelho que conduz a pessoa para uma vida e uma vida eterna. Aí, amados, Paulo ele vai para uma cidade da Grécia chamada Atenas. Quem nunca ouviu falar em Atenas? E Paulo, quando ele começa a pregar em Atenas, trazendo uma novidade de vida, falando de um Cristo e falando da ressurreição, logo em Atenas, muitos judeus que escutam Paulo se convertem, e muitos também é contra Paulo. E aí a Bíblia nos diz que lá em Atenas, todos os atenienses e todos os visitantes, e todos os estrangeiros de Atenas não falavam outra coisa a não ser a respeito daquilo que Paulo havia anunciado lá para eles pregar o Evangelho. E Paulo, quando ele vai pregar em Atenas, Paulo chega e prega dizendo assim: vocês atenienses são muito supersticiosos, vocês estão atrás de muitas outras coisas. E aí Paulo começa a pregar Jesus Cristo. Aí Paulo diz para eles assim: passando eu na vossa cidade, eu vi aonde vocês têm um altar com vários outros deuses, e eu vi aonde está lá o altar, aonde não tem ninguém, e lá vocês escreveram: altar do Deus desconhecido. Aí Paulo diz para os atenienses: esse altar que vocês dizem que é o altar do Deus desconhecido, é o Deus o qual eu sirvo, é o Deus o qual eu adoro. Paulo, ele aproveita aquela oportunidade dos atenienses para pregar a Cristo, para falar a respeito de Cristo. Aí Paulo começa a dizer: esse Deus que vocês chamam de Deus desconhecido, na verdade ele é um Deus que é semelhante ao homem que ele criou, porque esse Deus é o que formou o mundo, é o que formou todas as criaturas, e através de um homem ele fez todos os outros demais. Esse é o Deus que fez o céu, que fez a terra, que fez tudo que nela existe. Esse Deus desconhecido que vocês colocaram lá é o Deus que eu tenho anunciado, que eu tenho pregado para vocês. Eu quero ler com vocês no 17, versículo também 17. Louvado seja Deus. Senhor, eu queria ler do 17 até o 22, mas eu acho que vai perder tempo. Ou vamos ganhar tempo? A palavra de Deus é ganhar tempo, né, irmãos? Então vamos lá. A partir do, vamos ler do 17, capítulo 17, versículo 17 até o versículo 22. Louvado seja Deus. Que está escrito assim: de sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos, epicureus e estoicos,
contendiam com eles. Uns diziam: quem quer dizer este paroleiro? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhe anunciava a Jesus e a ressurreição. E tomando-o, o levaram a Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que fala? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isso. Pois todos os atenienses, olha o que a Bíblia diz, e estrangeiros, residentes de nenhuma outra coisa se ocupava, senão de dizer e ouvir alguma novidade. Todos os atenienses e os estrangeiros ouviam alguma novidade do que Paulo tinha pregado. Versículo de número 22. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticioso, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vocês honrai, não conhecendo, é o que eu vos anuncio. Meu Deus, aleluia. E aí Paulo começa a pregar. Ele diz: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Aí Paulo ele traz uma mensagem que eu digo assim, uma mensagem extraordinária. Paulo ele aproveita, irmãos, uma situação que estava ali em Atenas, porque os atenienses eles fazem os seus altares, colocam vários tipos de deuses, e ali Paulo pega aquele altar que estava vazio e colocaram lá o Deus desconhecido, e ele pega para levar para os atenienses, dizendo: esse Deus que vocês chamam de Deus desconhecido é o Deus a quem eu sirvo, é o Deus que eu vos tenho anunciado. Nós observamos aqui uma grande inteligência de um missionário. Um missionário que prega a palavra de Deus e que procura a oportunidade para apresentar para os pagãos a Jesus Cristo, porque Atenas era uma cidade de pessoas pagãs. Atenas era uma cidade de pessoas que estavam num nível de idolatria tão alta, mas tão alta, que quando eles não acharam mais nenhum Deus para adorar, o que é que eles fazem? Constroem um altar, não deixa ninguém lá, imagem de escultura, não deixa nada, e coloca lá ao Deus desconhecido. Uma excelente brecha para Paulo poder pregar, para Paulo poder anunciar a palavra de Deus. E o que nós observamos nessa mensagem, depois eu peço a vocês, leiam, se você puder, o capítulo 17 completo, o capítulo 18 completo, e você vai ver a grandeza do Evangelho sendo pregado através desse homem, sendo pregado através desse profeta, e a forma que esse profeta pregava para ganhar almas. No capítulo 18, quando Paulo começa a pregar, Deus chega para Paulo e Deus em visão diz assim: Paulo, não temas em falar para eles a respeito da minha palavra, porque eu ainda tenho muita pessoa aqui nesta cidade. Paulo já estava em uma outra cidade, e aí Deus diz para Paulo: e eu não vos deixarei que ninguém ponha a mão sobre você. E Paulo prega ali durante 1 ano e meio. Quando Paulo está pregando na sinagoga durante 1 ano e meio, e muitas mulheres se convertendo, muitos varões se convertendo, pessoas da sinagoga se convertendo, pessoas se entregando a Cristo. Aí a Bíblia diz que a palavra começou a incomodar um certo homem chamado Gaio, e ele foi lá e conduziu Paulo para o tribunal, para ser julgado. E quando Paulo chega lá no tribunal, quem deveria julgar ele falou assim: peraí, mas o que você está me falando não é crime. Você está me falando da sua lei, que esse homem está pregando uma novidade. Eu não vejo crime nisso. Como eu não vejo crime nisso, nem nisso eu vou me meter. Saiam daqui, vão embora. Deus garantindo a proteção sobre a vida do seu pregador, Aleluia. sobre a vida do seu filho. Glórias a Deus.
Querido, nós precisamos de fato ter essa ousadia, ter essa autoridade, ter essa preocupação, porque, irmãos, pregar a palavra de Deus, como eu falo sempre, pregar a palavra de Deus aqui é muito fácil, porque eu prego, você recebe, de repente você pode nem concordar, você pode depois até lá fora sair e dizer assim: olha, eu não concordei com nada que o pastor falou, mas não houve atrito entre nós, não houve discussão, não houve uma disputa entre nós. De uma certa forma, nós sabemos que aqui dentro nós somos irmãos, nós somos amigos, nós temos consideração uns para com os outros. Mas agora, pregar para alguém que quer te destruir, pregar para alguém que não quer compromisso, pregar para alguém que não quer ouvir aquilo que você tem a pregar. E Paulo, ele tinha Paulo tinha a missão, não era só de chegar lá e pregar e tchau, estou indo embora, mas a missão dele era de pregar e trazer aquele povo para o lado de Cristo, levando para ele o conhecimento da palavra de Deus, levando para ele o conhecimento das Sagradas Escrituras, falando para eles a respeito de Jesus e a respeito da ressurreição, porque falar de ressurreição no período que Paulo falava era comprar guerra, porque muitas religiões não concordavam, muitos religiosos não acreditavam em ressurreição, e está lá Paulo pregando que Cristo ressuscitou, sendo a primícia dos mortos. Dá para você entender o que é isso? E Paulo, detalhe, ele não ficava só em um local, pregava em um dia, às vezes um ano e meio, 2 anos em um lugar, Deus já enviava para outro, e Deus enviava para outro, e cada viagem que ele chegava, acontecia histórias diferentes com ele ali. Se você for, depois quando você estiver lendo, você vai ver que cada lugar que Paulo chegava, as histórias eram diferentes. Ele pregava, o povo se convertia, mas ele também era perseguido. Ele pregava, muitos aceitavam Jesus, e algumas vezes ele era apedrejado, esbofeteado, maltratado, angustiado, injuriado, preso, mas não desistia de ganhar almas para o reino de Deus, não desistia de conquistar vidas para o reino de Deus. Glória a Deus. Ele sabia que tinha um grande combate na sua frente, e ele partiu para a peleja. Ele não tinha preocupação em entrar na sinagoga, ele não tinha preocupação em ir nos vilarejos, ele não tinha preocupação em ir nas grandes praças, e quando ele achava brecha como essa que nós falamos, ele ia lá, irmãos, e apregoava a palavra de Deus. Nós estamos vivendo tempos difíceis, não só no Brasil, eu estou dizendo difíceis, não é tempo difícil de perseguição, não estou falando de tempo difícil de pessoas te afrontando, eu estou falando de que está havendo um confronto dentro de nós mesmos. É um confronto que às vezes nós deixamos de servir a Cristo do jeito que deveríamos servir, por coisas bobas, por bobagem. Pequenas bobagens nos impedem até mesmo de vir para a igreja adorar ao Senhor. Pequenas coisas nos impedem de estar fazendo orações ao Senhor. Pequenas coisas nos impedem de jejuar, de orar, de buscar, de ser cheio do Espírito Santo. E aí o que é que pode acontecer conosco? Nós vamos nos tornar pessoas fracas, espiritualmente falando. Nós vamos ser pessoas que, para receber uma opressão, vai ser muito fácil. Nós vamos nos tornar pessoas que, para se tornar deprimido, vai ser muito fácil. Paulo, ele saía de igreja em igreja, de aldeia em aldeia, e ele fazia isso porque ele queria ganhar almas. Tem pregadores aqui no Brasil que, se eu convidasse ele para vir pregar aqui nessa igreja, e eu vou te dizer, não é mensagem diferente do que a gente prega, ele iria cobrar da gente 5.000,
R$6.000, R$7.000, para anunciar aquilo que deveria ser anunciado de graça. Pastor, mas ele vive disso, tudo bem, mas não com esses absurdos que cobra, porque arrasta multidões. O que Jesus fez, irmãos, quando ele chegou lá no templo e as pessoas estavam vendendo pombas, vendendo cordeiro? Jesus chegou lá e derrubou tudo, chutou, e aí Jesus disse: a casa do meu pai é para ser chamada a casa de... Vocês têm feito dela covil de ladrões. Deixa eu falar algo que é interessante para vocês, e se você quiser anotar para você nunca mais esquecer, pode anotar. Jesus, quando ele chegou ali chutando tudo e quebrando tudo, ele não chegou ali à toa, ele tinha razão. No Velho Testamento, presta atenção, no Velho Testamento, os sacerdotes receberam uma ordem de Deus, e a ordem de Deus era: quando a pessoa pecar, sendo ela tendo condições, ela deve trazer um novilho para você, sacerdote, oferecer como sacrifício no altar. Se a pessoa for mais pobre, ela traz um cordeiro. Se a pessoa for mais pobre e não puder trazer um cordeiro, ela traz uma pomba, para que você possa fazer o sacrifício no altar. E ali o sacerdote fazia o sacrifício, expandia o sangue, seguia todo um ritual. Mas o tempo passou e os sacerdotes mudaram a lei. O sacerdote chegou para o povo e disse: pessoal, a partir de agora, não precisa vocês trazerem mais novilho, não precisa vocês trazer mais cordeiro, não precisa vocês trazer mais pombo, porque nós vamos ter tudo disponível aqui dentro do templo. Então vocês vão vir e vão comprar aqui mesmo. Aqui nós vamos facilitar. Aqui você vai poder comprar um novilho, você vai poder comprar um cordeiro ou a pomba. E olha só, irmãos, que interessante. Por que tinha uma casa de câmbio lá dentro? Às vezes, quando fala em casa de câmbio, a gente pensa que era cambista, jogador de bicho. Não. Casa de câmbio é um lugar onde se troca moeda. Casa de câmbio, você vai, se você quiser comprar dólar, você vai lá com real e compra, troca o dólar por real. E por que então que lá tinha uma casa de câmbio dentro do templo do Senhor? É porque os sacerdotes, eles declararam que para comprar aqueles bois, para comprar aquelas ovelhas, para comprar as pombas, não era para comprar com qualquer moeda, mas era uma moeda de maior valor, que era diferente do denário, que era diferente da dracma. Ou seja, a maioria das pessoas tinha dracma e tinha denário, a moeda comum. Quando elas chegavam no templo, elas ainda tinham que ir na casa de câmbio, e na casa de câmbio ela comprava aquela moeda que o sacerdote havia determinado, para depois eles ir lá e comprar a oferta do sacrifício. Comércio puro e total. Jesus, ele se indignou com aquilo. Jesus, ele ficou irritado. Casa de câmbio dentro do templo do Senhor, comércio dentro do templo do Senhor. Jesus chegou lá e chutou tudo, derrubou tudo. Primeira vez na Bíblia que você vê Jesus bravo e pegando um chicote, arrozague é o nome, quase não sabe, e dando chicotada no povo, e derrubou tudo. E aí ele diz: a casa do meu pai é para ser chamada a casa de oração, e vocês fizeram dela covil de lobos, de ladrões. Os sacerdotes, irmãos, não estenderam um dedo contra Cristo, porque eles sabiam que eles estavam errados, eles sabiam daquilo que eles estavam fazendo. E Jesus saiu dali chateado com tudo aquilo que ele viu. Agora eu pergunto para cada um de nós, quando Jesus ele olha para dentro de cada um de nós que aqui estamos, qual é a reação dele? A reação dele é de uma reação de alegria, de contentamento? Ou é aquela reação de quem vai ficar chateado com as nossas ações, com as nossas atitudes? Porque Paulo, ele pregava a palavra de Deus, ele sofria, mas ele alegrava o coração do Senhor. Aí sabe o que a Bíblia nos diz? Que a alegria do Senhor é a nossa força. Você tem alegrado o Senhor para ele se tornar a tua força? Você tem alegrado o coração de Deus para que a tua vida seja um motivo de alegria ao Senhor, a ponto dele derramar sobre você chuvas de bênção sem medida, recalcada e sacudida? Paulo, ele partia para pregar
anunciava a Cristo de uma forma tão maravilhosa, porque o Espírito do Senhor era com ele e não tinha como ser diferente, porque quem faz a obra de Deus nunca estará sozinho. Quem faz a obra de Deus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, andará com ele, ainda que sofra injúria, ainda que sofra perseguição, ainda que sofra calúnia, ainda que sofra maltratos, ainda que passa fome, ainda que tenha que construir tendas para vender, que era isso que Paulo fazia, mas Deus era na vida dele. A gente pensa, Deus sendo na vida de uma pessoa, assim o fim dela vai ser excelente. Na verdade, ela não tem fim. A matéria tem, o corpo tem, a alma não. Porque se a gente fosse olhar o fim de Paulo, a gente ia dizer o quê? Não adiantou de nada. Pregou para tanta gente, ressuscitou o Eutico quando caiu lá na sacada da casa dele, curava até com um lenço. Ele mandava os lenços dele, as pessoas levavam o lenço até o enfermo. Quando o lenço era colocado sobre o enfermo era curado das suas enfermidades. E agora chega o momento da vida dele que ele olha para toda a história dele, eu imagino, e sabe o que é que ele diz? Ele diz assim: eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E quando ele está dizendo isso, logo em seguida, sabe o que é que ele faz? Ele coloca o seu pescoço em uma pedra, aonde o carrasco vem com uma espada, sem dó e sem piedade. E aquela espada desce sobre o pescoço de Paulo, e a cabeça rola, e o corpo cai para o outro lado. A gente poderia dizer que fim é esse de um pregador da palavra, de quem honrou sempre a Deus. Eu não sei como é que as pessoas que pregam prosperidade pregam uma palavra dessa. Eu não sei como é que as pessoas que falam que o crente aqui só vai ter vitória pregam a respeito de uma palavra dessa, porque uma coisa dessa, aos olhos dessas pessoas, é uma grande derrota. Mas aos olhos de quem serve a Deus, é o início da eternidade. A matéria ficou, a carcaça ficou, mas a alma não, irmãos. Quem vai ser julgado é a nossa alma. Ela vai responder por aquilo que nós fizemos em corpo, ela vai responder por aquilo que nós ficamos aqui fazendo na terra, mas ela também vai ser galardoada pelo trabalho que ela executou para o Rei dos Reis e para o Senhor dos Senhores enquanto teve vida aqui na terra. Vale a pena você seguir a Cristo? Vale a pena você fazer a vontade do Senhor? Nós começamos essa mensagem falando a respeito do arrebatamento da igreja, e eu disse a vocês, o meu coração tem se preocupado tanto com isso. Eu não sei o porquê, mas a minha preocupação é grande. Parece que para mim é como se Jesus de fato fosse vir a qualquer momento, e eu fico pensando comigo mesmo, gente, por que acontece essas coisas? E com homens que são pastores, com homens que pregam a palavra, com pessoas que conhecem a Bíblia Sagrada. Eu penso comigo, Deus, quando a pessoa põe a cabeça no travesseiro para dormir, será que ela não é incomodada? Mas o Espírito do Senhor, ele fala comigo, e ele fala na própria Escritura, que quando a pessoa cauteriza a sua mente naquilo que é errado, aquilo que é errado para ela passa a ser certo. E aí o que é que nós podemos fazer? Clamar a Deus, buscar a presença dele e não desistir. Paulo vira para os judeus e diz: eu vou sacudir as minhas vestes, porque a partir de hoje eu estou partindo para pregar para os gentios. Paulo diz: se vocês que são judeus não querem receber a palavra de Deus, então eu vou pregar para aqueles que não são cristãos, eu vou pregar para aqueles que não conhecem a Deus, eu vou falar de Cristo para quem não conhece a Deus. Quando ele chega em Atenas, ele pega um povo totalmente idólatra, um povo supersticioso, como ele mesmo diz, e dentro daquela superstição daquele povo, ele apresenta o Cristo, ele apresenta Jesus. Eu me lembro, quando eu estava congregando na Casa da Bênção, em Barueri, no ano de 1998, eu congreguei um ano lá, e tinha uma senhora que ela era mãe de santo, e morava lá perto da igreja,
E ela foi conversar com o pastor, foi tirar satisfação com o pastor, porque a igreja incomodava ela. E quando a igreja não incomoda, é porque tem alguma coisa errada com a igreja, irmãos. Quando você não está sendo perseguido, quando luta nenhuma vem sobre você, é porque tem alguma coisa errada com você. Se o inimigo te deixar de boa, é porque você não está cutucando ele. Ele olha para você e diz: e esse daí eu nem me preocupo. Quando as lutas se levantam contra você, não significa que Deus te abandonou. Significa que o inimigo está sendo incomodado, porque o brilho do Senhor está na tua vida. É quando tudo está quieto, calmo, tranquilo, é que você deve se preocupar. E não se afastar da presença do rei, jamais. Essa mulher, quando chegou para falar com o pastor, ela se apresentou e ela disse para ele: eu sou filha dos Espíritos, eu sirvo os Espíritos. Quando ela falou para o pastor: eu sirvo os Espíritos, o pastor falou para ela bem tranquilo. Ele falou assim: eu sirvo o Pai de todos os Espíritos. E quando ele falou que serviu o Pai de todos os Espíritos, isso causou impacto nela. Eu vejo a inteligência desse pastor, o nome dele é Joselito. Eu vejo a inteligência dele, até porque agiu da forma que Paulo agiu. E aquela mulher, ela ficou interessada em conhecer quem era o Pai dos Espíritos. Convidou ele para ir almoçar um dia na casa dela. E ele foi. Ele disse que chegou lá na hora do almoço, aquele banquete. Ele fez a oração, ele falou: olha, eu tenho um costume, porque o Pai, o homem o qual eu sirvo, Deus o qual eu sirvo, eu tenho um costume de, antes de comer, apresentar tudo na mão dele. Você não se importa? Ela disse não, e ele apresentou. Aí ele disse que comeu aquela comida. Ele falou até que tinha gosto de sangue, mas ele comeu. Não comeu tudo, mas depois que ele comeu, ele ficou ali conversando com ela e falando de Cristo com ela. O resultado disso, pouco tempo depois, aquela mulher de fato conheceu o Pai dos Espíritos e se converteu ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque, amados, nós precisamos desse espírito de sabedoria para anunciar a palavra de Deus. E não se importa com as lutas que virão contra ti, porque elas virão. Não adianta a gente achar que vai estar tudo bem porque estou na igreja. As lutas vão vir, as lutas virão, mas não deixe que elas combatam a ti, mas que você possa dizer igual Paulo: eu combati o bom combate. A vida de Paulo foi um combate. E quem quer ter combate, combate significa guerra, está numa guerra, está numa batalha. Irmãos, nós estamos enfrentando uma batalha todos os dias da nossa vida. E o primeiro que nós precisamos vencer somos nós mesmos. Precisamos vencer a nós mesmos, para que possamos anunciar a palavra de Deus para o mundo, para que possamos anunciar a palavra de Cristo para aqueles que querem ouvir essa palavra. Amados, eu espero que essa mensagem fale ao teu coração. Paulo fez uma grande obra em Atenas, a capital da Grécia, onde havia tantos e tantos filósofos. Ele chegou lá com a palavra de Deus e conseguiu introduzir dentro do coração daquelas pessoas, e muitos se converteram a Cristo. E a partir dali, aqueles moradores de Atenas tinham uma nova palavra para falar. A Bíblia diz que todos os atenienses, todos, bem como os estrangeiros que estavam lá naquela época, não falavam de uma outra coisa a não ser sempre relacionado às mensagens que Paulo havia pregado. Que Deus em Cristo possa nos usar, e eu digo todos nós, para fazermos, irmãos, como Paulo fez, do seu jeito. Eu não estou dizendo para você que você tem que vir aqui pregar igual eu estou pregando. O que eu estou dizendo para você é que às vezes você vai aonde eu não posso ir. Quando você prega lá no seu trabalho, você está fazendo a vontade de Deus. Quando você está com um amigo e você está falando para ele da palavra de Deus, você está sendo um grande pregador ali naquele momento. Você está anunciando a palavra. E se brincar, você, através de anunciar essa palavra lá pessoas vão se converter.
Mas pastor, lá no meu trabalho, se a pessoa se converter, ela não vai conseguir vir aqui para a igreja porque é longe. Ei, amado, a pessoa convertida não é para entrar dentro de uma denominação, é para entrar dentro do reino do céu. É pena que as igrejas não estão pensando assim. Cada um quer puxar a sardinha para o seu prato. Mas nós estamos a serviço de Deus, nós estamos a serviço do reino. A pregação da palavra é para ganhar almas e povoar o reino do céu, é levando elas o conhecimento da palavra de Deus. Não é o conhecimento da palavra do pastor fulano de tal, do pastor cicrano, do pastor beltrano, não. A palavra que tem que ser levada é a palavra do Cristo que salva. Paulo chegou de Atenas, não foi se engrandecendo para aquelas pessoas, mas foi apresentando Cristo que é grande para aquelas pessoas, e a Cristo aquelas pessoas se convertiam. Depois Paulo saía dali para ir pregar em outro lugar. Anuncie a palavra do Senhor e não se preocupe, porque muito em breve Jesus vai estar vindo arrebatar o seu povo. A sua preocupação deve ser sempre em estar fiel ao Senhor, estar fiel a Ele. Eu vou encerrar essa palavra apenas fazendo o último comentário. 9:10, nós temos aí os 5 minutos. Lá na Grécia, olha só como é uma coisa interessante. Eu falei isso lá na casa da nossa irmã. Os gregos, irmãos, eles não julgam. Para eles não existe o verbo presente. Eu já falei sobre isso aqui. Para eles existe o passado. Tudo aquilo que aconteceu no passado eles trazem como lembrança. E para eles existe o futuro. O futuro aonde tem esperança de alcançar alguma coisa. E o presente para eles não existe, não. Eles não falam, eles não conjugam o verbo no presente. Se você perguntar para um grego, se ele é um médico, e você perguntar para ele qual é a sua profissão, ele não diz eu sou médico, porque sou é uma conjugação do verbo presente. Ele diz eu médico, e todos entendem. Qual a sua profissão? Eu tesoureiro, e todos entendem. Por que eles têm essa conjugação de verbo no passado e no futuro? Logo então, o presente é Deus na vida de cada um deles. Por isso que quando Moisés diz, mas Senhor, quando perguntarem para mim, quem és tu? Qual é o teu nome? O que é que eu vou dizer? Aí Deus diz assim, diz para eles, eu sou, te enviou. Porque o presente para cada um de nós, e deve ser assim, é o eu sou na nossa vida. Deus na nossa vida é o nosso presente, porque quando nós falamos, até um segundo que passa da nossa vida já virou passado. Então para eles presente, o que é presente não existe. O que é presente é Deus na nossa vida, o eu sou na nossa vida. Esse é o Deus o qual nós servimos. Deixa Deus ser presente na tua vida em todo instante. Aí quando você ouvir o som da trombeta tocar nos ares, você será arrebatado para morar com o Senhor Jesus Cristo para toda a eternidade. E assim eu quero agradecer essa minha rica oportunidade e peço uma linda salva de palmas para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.